Olá, está começando aqui pela Bitcom TV mais uma edição do programa Bitcom Entrevista. E o roteirista e escritor Marcelo Andrighetti está lançando seu livro Farol da Solidão. É o seu primeiro publicado no universo literário e que contará com versão impressa. O livro conta com 7 contos escritos de maneira singular, misturando poesia e prosa, lembrando o estilo de autores como Caio Fernando Abreu, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar. E é com ele que nós vamos conversar nesta edição do Bitcom Entrevista. Marcelo Andrighetti, tudo bem? Obrigado por nos receber aqui de forma online no Bitcom. Eu agradeço, Márcio, obrigado também pela breve explicação, agradecer também a audiência qualificada da Bitcom TV. Estou muito feliz de a gente estar aqui podendo conversar. Bom, o Marcelo Andrighetti, ele é, além de tudo, também jornalista, roteirista, escritor, escreve há bastante tempo, mas está lançando de forma impressa, digamos assim, é o teu primeiro trabalho. Conta um pouquinho para nós, pode ser brevemente, essa trajetória, mas porque só agora, Andrighetti, lançando esse teu primeiro trabalho dessa forma? Cara, muito interessante isso, porque é uma pergunta que eu tenho me desdobrado para fazer, é um processo também de autoconhecimento, né? Escrever também é um processo interessante de encontro consigo mesmo, né? Eu tenho uma relação com a escrita há muitos anos, eu tenho escrito desde os 9 anos de idade, eu trabalho com isso desde a adolescência, e na adolescência mesmo eu participei de vários concursos e ganhei alguns prêmios de dramaturgia, de teatro estudantil também. E ali por volta dos 17 anos, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha escolhido jornalismo por isso mesmo. Queria mesmo era poder escrever e poder me conectar com as pessoas por meio do texto. Mas eu tinha uma segunda paixão, assim, que na verdade também é uma primeira paixão. Eu acho que eu tenho os 2 pés na literatura, na dramaturgia, é onde eu me encontro. Mas essa minha outra paixão é o audiovisual, é o cinema. Então, quando eu fiz 18 anos, eu gravei meu primeiro curta, Blackout, com um apoio totalmente independente, apoio da universidade, sindicato. Eu me formei em Caxias, né, na UX, e nesse interim todo eu comecei a desenvolver meu chão e levar a literatura do que eu estava aprendendo, do que eu estava gostando para dentro do audiovisual, para dentro do cinema. E acabei que fui sugado por esse universo, é um universo magnífico, incrível. Hoje, por exemplo, grande parte do meu dia tem o meu trabalho autoral, eu sou um escritor, assim, que está em constante evolução, eu escrevo de forma visceral, gosto muito disso, de aproveitar os insights, os momentos, me utilizo da tecnologia para isso, mas por um tempo eu deixei isso para dentro, né? Deixei a literatura em mim, enquanto para fora eu trabalhava para o audiovisual. E isso funciona até hoje, na verdade, Márcio. Eu trabalho muito com comercial de TV, com filme institucional, que é aquilo que paga os boletos e aquilo que me dá também essa possibilidade de testar linguagens e tal. Só que também há uma grande diferença entre eu escrever a literatura e estar ali todos os dias escrevendo e escrever um filme autoral, né? Às vezes um longa-metragem, por exemplo, ou uma série de TV pode levar anos para se concretizar, diferentemente do que ocorre num texto, que eu posso viajar do Brasil ao Japão numa linha, né? Isso, Rodriguete, que tu falou, me lembrou o cineasta Martin Scorsese, falou fazer os trabalhos para pagar boleto, ele falava em fazer alguns filmes ele fazia para eles, para o estúdio, para conseguir o dinheiro, para ter o reconhecimento, para fazer os filmes que ele queria, os filmes dele mesmo, autoral. Mas a gente tem esse conflito, né, de tem que fazer, usar o nosso talento, a gente gosta de escrever, fazer cinema, enfim, para pagar os boletos, fazer, mas agora conseguindo fazer algo que vem de dentro, que é para ti, que é ou para um público que tu imagina que vai reconhecer esse teu trabalho. Sim, hoje eu já não tenho mais nenhum preconceito assim em relação ao trabalho mais comercial. Obviamente que se eu pudesse escolher, eu gostaria de passar o dia inteiro escrevendo as coisas que eu desejo e as coisas que mais me atraem, mas eu, graças a um processo também de construção, de estudo, de maturidade, obviamente, eu comecei a perceber o quanto escrever de forma comercial me ajudava também, porque eu não sei também o quanto a gente não é procrastinador a ponto de daqui a pouco, se a gente tivesse a oportunidade de ser só o nosso autoral, se a gente estaria
né, na nossa realidade brasileira, se a gente estaria realmente escrevendo só aquilo que a gente deseja, né? Porque às vezes o fato de o meu dia ser ocupado com projetos comerciais e tal, me garantem que eu queira fazer esses comerciais para eu terminar eles, para eu ficar tranquilo financeiramente, para eu conseguir dar atenção ao meu projeto autoral, sem contar assim, né? Hoje, graças ao que eu desenvolvi, construí, também muita sorte nesse percurso todo, o fato é de que eu tenho sido contratado comercialmente para colocar a minha base autoral, assim. Até ontem eu estava comentando com uma amiga que eu desenvolvi o rótulo, por exemplo, de 3 vinhos já, de uma vinícola aí da Serra, escrevendo poemas. Então, quando eu imaginei na minha vida que eu seria contratado e pago para escrever poema, né? O ano passado, por exemplo, é um ano que eu trabalhei muito com algumas marcas de grande porte e escrevi para elas manifestos, assim, o manifesto da marca X, o manifesto da marca Y. E, cara, o manifesto de uma marca nada mais é do que a poesia de uma marca, né? Então eu não tenho mais tanto assim. Antigamente eu tinha esse desejo de tipo, quero me livrar dos processos comerciais. Hoje eu acho que as coisas caminham, já consegui colocar o meu autoral no comercial e por que não também trazer essa base de conhecimento e testar no comercial, que é muito mais rápido, né? Muito bem. Andriguete, em O Farol da Solidão, são 7 contos, chama a atenção a forma como tu constrói eles, essa mistura de poesia e prosa. Então a gente também volta essa questão do autoral. Tu tá criando algo, mas ele tem uma fluidez das histórias, que elas não ficam naquela ideia que a gente tinha antigamente, o autoral é algo difícil, não é para qualquer público. Tu tem ali histórias que, mesmo tu usando essa linguagem, esse formato de prosa e poesia, o leitor do mais comum ao mais sofisticado pode gostar e se identificar e curtir essas suas histórias. Sim, eu acho que eu acabei lançando esse livro e me colocando, aqui a presença do gatinho aqui, esse é o Como Leãozinho. É que é o nome dele? É o Leãozinho, foi meu filho que deu o nome para ele. Que bonito, pode deixar ele aí, fica bonito na entrevista. Muito meu companheiro aqui de escrita. Eu comecei eu acho que um dos processos que me fez querer mesmo publicar foi ter entrado na minha caverna, né, no processo da própria pandemia, o ano passado, e ter chegado numa coisa que eu nem acreditava que existia. A gente lê isso, a gente ouve falar que o autor vai encontrar a sua linguagem, a sua forma, o seu jeito de escrever, né? Como se a gente, por exemplo, lesse qualquer livro do Saramago, a gente sabe que é dele, não precisa nem a gente saber ter lido na capa o nome do Saramago. Pela forma que ele escreve, pelo estilo, a mesma coisa o Gabriel Garcia Marques, o Caio Fernando Abreu, Cortázar, David Foster Wallace, assim, autores que eu acompanho e gosto muito. Tenho lido muito um japonês que se chama Haruki Murakami, que é um grande escritor contemporâneo, e eles, cada um tem a sua forma, o seu jeito, que a gente consegue ler e perceber. E com essa minha escrita visceral, ano passado eu escrevi 390 poemas, assim, que eu tô querendo até publicar agora. Eu acabei fui encontrando, assim, nessa busca eterna, e até que chegou num momento que eu disse, cara, eu acho que eu tô me encontrando, eu acho que essa é a minha forma de escrever, acho que esse é o meu modelo. E uma coisa que me atrai muito, Márcio, que é uma das coisas que eu mais gosto, é da simplicidade, assim. Eu acho muito complexo ser simples. É muito difícil encontrar uma forma de contar uma história com a simplicidade. Daí eu trago todo o aprendizado do cinema, assim, porque um roteiro de cinema é uma coisa chatíssima de escrever propriamente dito, assim, a parte técnica, o final do roteiro. A construção é belíssima, porque a gente trabalha com símbolos, trabalha com imagens, mas a questão da escrita é uma escrita técnica, né? A gente está escrevendo o que vai ser visto depois na tela, em cenas ainda por cima. Como diz um autor, Robert McKee, ele fala, se está com sono, vai ler um roteiro que vai dormir na hora, assim. Então é um processo diferente, e aí eu acho que essa simplicidade que o cinema me trouxe foi para a literatura, e aí eu senti, assim, um encontro com a minha forma. Não consigo dizer que é uma forma, como está ali no texto que você leu, eu gosto muito de perceber que tem uma forma muito, muito singular, acho que foi essa palavra mesmo que você usou, porque eu encontro nessa mescla de poesia e prosa um pouco do que sou eu também, assim, como eu escrevo rápido e eu tenho uma tendência a ter um pensamento acelerado,
Eu acho que essa forma de escrever também favorece a mim e favorece a simplicidade e, por último, favorece o leitor. Eu adoro pensar que, só para quem está assistindo entender, eu escrevo da mesma forma como se fosse poesia. Eu tô com o livro aqui, eu vou mostrar um pedacinho só para entender. Ele tem muitas partes em branco, ó. É como se fosse escrito de Como se forma fosse um livro de a ler. poemas, né? Isso, como se fossem poemas. Só que, na verdade, é prosa, é uma história, com início, meio e fim. E deixa eu só falar, nesse contexto ainda de mistura de linguagens, falar aqui do primeiro, o Léo Leopardo Foi Viver. Enquanto eu tava lendo, sabe o que me veio à cabeça? Então, ó, tem essa coisa do roteiro, já imaginei um curta, um filme com aquela narração em off e mostrando imagens do personagem. Foi isso que me veio à cabeça. Tá? Vai contando ali, Léo era assim que a avó lhe chamava, mas não era o Léo de Leonardo. Aí tu já imagina, assim, aqueles filmes que começam uma narração em off, enfim, é uma das construções possíveis, né, que se tu fosse transformar em roteiro. Aí eu já te pergunto, entra essa coisa também do roteiro cinematográfico, ou tu pensa em transformar ele depois em passar para outra linguagem, transformar em filme? Sim. Cara, eu levei tanto nesses últimos 10, 12 anos, assim, trabalhando com audiovisual mais focado mesmo, e trabalhando especificamente com isso. Nesse meio tempo eu fiz longa, fiz série, eu trabalhei acho que uns 3 ou 4 longas documentais, eu fui chefe de roteiro de uma série que foi para a TV Brasil, As Cidades Azuis, era uma série sobre rios que cruzavam grandes metrópoles, e também fiz muitos curtas, videoclipes e imensa maioria de trabalhos comerciais também, e eu sei que é muito difícil se produzir audiovisual autoral no Brasil, assim, não é impossível, longe disso, inclusive depois que a gente começa a ter contatos e trabalhar com isso, a gente percebe. Hoje eu adoraria pegar cada um desses contos e entregar na mão de um diretor, né? Só para você ter uma ideia, O Farol da Solidão, que é o último conto desse livro, que dá nome, inclusive, ao livro, é uma ideia que surgiu num set de filmagem. Em 2011, eu estava gravando um curta-metragem, inclusive via patrocínio da Prefeitura de Caxias do Sul, através de uma lei de incentivo. E o motorista da van falou que veraneava, tirava férias num lugar chamado Farol da Solidão. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Isso é em Mostardas, no sul do litoral rio-grandense. E eu achei esse nome fenomenal, assim. E eu, quando comecei a construir essa história era um argumento de filme de ficção. Ela nunca foi literatura, apesar do argumento de um filme ser escrito de uma forma estilo literatura. Mas eu comecei a escrever O Farol para ele ser um filme. Inclusive, eu entrei num edital de escrita de longa-metragens, não passei, mas pensando em estruturar ele como filme. E quando eu comecei a publicar muito mais no Instagram a minha literatura, isso foi no final de 2019, início de 2020, aí começou a pandemia, eu comecei a publicar cada vez mais e comecei a abandonar aquilo que eu vinha fazendo, assim, aí que eu me dei conta que muitas ideias que eu tinha para o audiovisual poderiam virar contos, poderiam virar histórias que, querendo ou não, agora elas estando publicadas, é até mais fácil disso poder virar um filme, é até mais fácil de eu poder apresentar isso para um diretor, poder apresentar isso para uma produção. Eu consigo olhar para todos os contos que a gente tem aqui do set, no mínimo 5 deles poderiam virar filmes, porque eles são bem visuais, eles são bem construídos de forma linear, assim. Tem um deles, inclusive, que poderia virar uma animação, que é o conto, acho, de número 5, que se chama A Viagem dos Leões, que conta a história de 2 leões que nasceram na floresta e não sabem por que eles vão em busca da savana. Então, isso, para mim, é praticamente uma animação, assim. E me permite também testar, sabe, Márcio? É muito interessante a gente poder pensar assim, cara, qual que é o limite entre essas coisas? Será que precisa existir limite entre o que é poesia, o que é prosa, o que pode virar cinema, o que não pode? Eu acho muito legal essa brincadeira, porque ao mesmo tempo que pode virar filme, a gente lê, poderia virar uma peça de teatro também, ou poderia virar uma fotografia pura e simplesmente, né? Então eu gosto dessa brincadeira entre as linguagens e de às vezes misturar em alguns contos, algumas coisas que eu tenho escrito assim que aparece algumas músicas, né? Esse livro mesmo tem em alguns contos alguns personagens ouvindo algumas canções e eu cito essas canções, porque a gente não vive uma vida com uma coisa só, né?
Então, acaba que essa brincadeira me permite também dar espaço para o leitor, que é um pouco o que o cinema faz, né? Dar espaço para o pensamento de quem está assistindo. Por isso que eu adoro os espaços em branco, assim, do livro. Essas frases desconstruídas mesmo. Andriguete, tu tá publicando de forma tradicional impressa, né? Como tu mostrou ali o Farol da Solidão. Poderia ter sido uma opção fazer só de forma online também. Aí a pergunta agora é nesse sentido. Como tu falou, essa convergência toda de mídias, por que não pode ser uma foto, um filme, um livro? A gente está vivendo isso com a internet. Nós temos, por exemplo, aqui tem um programa que ele não é de... Tá ali, versão no Kindle. Nós temos um programa aqui que ele é internet, ele é um pouco rádio, daria para a pessoa só ficar ouvindo, mas tem imagem também, ela se alterna um pouco. Tu acaba misturando, a gente está indo por um processo, já estamos se encaminhando, que daqui a pouco é uma coisa só, tu não sabe mais o que é o que. Como é que tu pretende trabalhar próximos livros, continuar com esse tradicional? Porque a gente ainda é de uma geração que gosta de sentir o livro. Eu ainda levo o livro para a cama, por exemplo, para sentir. Eu impresso, eu ainda não acostumei no celular, mas eu vi que tu já está transitando ali entre as duas formas. Sim. Tu já consegue fazer isso. Eu gosto muito da ideia assim, de poder brincar um pouco, assim. Eu virei um garoto propaganda sem querer do Kindle. Aqui tem o livro na própria plataforma digital aqui, porque eu gosto, depois que eu comprei o Kindle, eu comecei a ler, assim, sem mentira, umas 2 ou 3 vezes mais do que o livro físico. Eu confesso que eu acho bem ruim ler no celular, ler no iPad, mas quando eu comprei o Kindle, eu tinha certeza de que alguma coisa era diferente, assim, quando eu comprei e comecei a ler, eu percebi que ele é praticamente um livro, ele imita, tem, né? Tem ajustes de iluminação que fazem a gente sentir que está lendo um livro, né? Isso, ele não parece, assim, ele perde o caráter daquela coisa do cheiro do livro, que é bem comum, né? Quando a gente compra um livro, às vezes quando a gente compra num sebo, a gente tem aquele livro que já passou de diversas famílias, talvez, de diversas pessoas, ou quando a gente compra um livro novo, né? Tem o cheiro do livro novo, enfim. Eu gosto disso, eu acho que eu continuo comprando muitos livros de poesia, que eu acho que a poesia me permite abrir o livro e ler onde eu quiser. Agora, na literatura tradicional, eu não me incomodo nem um pouco em pensar em estar lançando um livro que, no momento, praticamente as vendas dele tá 40% para o digital e 60% para o físico, assim. Se eu for fazer uma média do que está acontecendo com o Farol, assim. Porque eu acho que o importante é que as pessoas leiam e se debrucem sobre a obra e consigam entender o que está querendo ser dito e tirar suas próprias conclusões, muito mais do que escolher é só livro, é só digital, porque também a gente vai foge do nosso controle, né, o que vai acontecer com a tecnologia em si, assim. E o autor, eu estou lançando esse livro por uma editora 100% independente, que tem uma maneira de trabalhar que eles mesmos chamam de literatura democrática. Isso me chamou a atenção nessa editora, que foi inclusive um amigo meu, escritor, que me indicou. O nome dele é Jim Carboneira. Ele tem acho que 5 livros no total, e 3 desses livros publicados por essa editora, que é a Wiclap. É uma editora que permite que o escritor ele venda seus livros e faça uma impressão sobre demanda. O que significa isso, cara, para quem está assistindo? Significa que eu, que sou um autor iniciante, não sou um Paulo Coelho da vida, eu não preciso bancar a minha obra, e nem a editora precisa bancar. É muito simples pensar em escritores conhecidos, a editora vai lá, compra os direitos do livro, imprime o livro, vende o livro e ganha dinheiro em cima. Mas e quem está começando, que não tem editora? Então a Wiclap permite que eu, Marcelo, entre lá no site, coloque, é uma espécie de YouTube da literatura, coloque meu livro para vender, quando alguém clica em comprar, eles imprimem o livro e mandam para a pessoa. Isso facilita o trabalho do autor, porque eu não preciso desbancar, na verdade, bancar, né? Desembolsar era o que eu queria dizer. Desembolsar uma verba para imprimir um monte de livro que às vezes fica guardado em casa porque tu tem que começar a dar para todo mundo, né? E às vezes também tem isso, a gente começa a dar livros. Eu comprei algumas cópias, óbvio que quando eu for ao vivo aí na Bitcoin, eu vou levar um livro pro Márcio, quando eu for ao vivo... Aguardando. Eu tenho a versão
online aqui. E acho que quando eu puder, ok, mas num geral, acredito que quem está interessado em ler vai lá e compra e vai receber sua obra em casa e tal. E o livro está na Amazon também. Então é possível comprar o e-book e é possível comprar o livro físico nesse modelo que favorece também o autor, né? Se eu tivesse uma editora tradicional, claro que teria uma distribuição muito maior, aí a gente entra no mercado editorial, que é um mercado gigantesco, cheio de nuances, mas eu poderia estar ganhando o quê? 3, 4% de cada livro vendido. E aí, no caso da Wiclap, no caso da Amazon nem se fala. A Amazon paga os royalties para quem baixa o livro ou para quem compra. É uma questão assim de o autor estar ganhando 70% da obra, sabe? Então, para quem é independente, é muito interessante, e para quem está assistindo, é importante também frisar essa ideia de a gente valorizar autores novos, autores locais, no caso de cidades, né, que estão lançando novos autores, a importância de a gente. Eu sempre gosto de dizer isso, assim, eu consumo bastante arte, né, mas às vezes a gente paga Netflix, mas não paga ali R$ 10 para comprar a obra de um amigo, de alguém que está ali muito pertinho, assim. O que eu acho que é válido é pagar tudo, se a gente conseguir, né? Pelo menos para dar vazão a esses novos potenciais que estão nascendo, né? Estão se descobrindo, assim. Eu não me considero um autor. Claro que na literatura, de forma burocrática, eu sou um autor iniciante porque eu estou lançando meu primeiro livro impresso. Tenho 2 livros de e-book, são livros técnicos, mas eu me considero um iniciante totalmente principiante na área. Assim. Eu só não tenho o sentimento de estar começando porque eu não estou iniciando um processo profissional meu, né, no momento. Eu estou no caminho já estou no trecho. Mas, de qualquer maneira, eu sou um autor iniciante, então é importante a gente trazer para perto essa ideia de valorizar as novas potências que podem estar surgindo, né? Muito bem, Andriguete, o Farol da Solidão foi lançado já de forma online. Imagina, né? Em função de estarmos vivendo nesse tempo de pandemia, mas teria sido interessante, né? Fazendo aquele lançamento tradicional com os amigos, chegando lá para os autógrafos. Uhum. Mas já a partir desse lançamento, o que tu pretende fazer mais? Tem vontade de, quando tudo isso passar, fazer alguma forma de lançar, sei lá, um novo lançamento, ou pelo menos para fazer uma sessão de autógrafos, algo assim? Tem essa vontade? Ficou com essa vontade? Sim, eu tenho uma sensação muito legal pós-lançamento, que é a ideia de que o lançamento de um livro acaba sendo permanente, né? Porque o livro não vai deixar de existir, não é assim como uma obra, às vezes, do audiovisual, que você tem um período lá, e aquele período ou você vai estar estreando na TV, ou você vai estar estreando no cinema, e aquele período ali, de uma forma ou de outra, o filme também nunca morre, ele continua ali, mas uma hora ou outra aquele lançamento termina, assim, termina a saga de lançamentos. Eu estou vivenciando algo interessante que eu nunca tinha pensado, que é essa ideia de que o livro ele tem um lançamento, entre aspas, permanente, né? Ele vai acontecendo. Então, assim, espero daqui a 2, 3 meses poder ainda estar falando do livro, poder ainda estar dando entrevista, poder ainda estar levando ele para a imprensa, poder ainda estar falando sobre ele nas redes sociais, que ele acaba sendo algo que permanente, né? O que eu tenho desejo mesmo é de levar o livro para locais, né? Talvez para universidades, como já aconteceu com um documentário que eu fiz em 2013, o Boca de Rua, que era um documentário sobre moradores de rua que faziam um jornal em Porto Alegre, o Boca de Rua, que rodou o país em cadeiras de antropologia, de sociologia, de próprio jornalismo, então nem se fale. Eu tenho o desejo de levar o Farol da Solidão para dentro de algumas faculdades e para dentro de alguns saraus, assim, a gente tem um mercado muito forte no Brasil de festivais também de literatura e pretendo circular por aí, assim, esse lançamento tradicional com os amigos, com tudo, eu acho que de forma informal, eu acho que ele pode nascer, assim, acho que isso pode ser interessante, mas eu vejo muito, está acontecendo muito isso, está sendo muito legal de eu receber mensagem dos amigos me dizendo, comprei, quando chegar eu vou querer que tu autografe, deixa a mensagem aqui. Foi nisso que eu pensei. Quem comprou mesmo que de forma online, recebeu pelo correio, vai querer depois uma dedicatória.
Isso aí é só a gente combinar, porque essa dedicatória acaba sendo uma dedicatória de uma forma ou de outra diplomática, sim, por um lado, mas por outro também é quase que um carimbo de que aquilo ali está funcionando, né? De que tem um carinho envolvido, tem um carinho do autor, tem um carinho de quem comprou. Isso eu acho muito importante, assim. Não necessariamente o lançamento em si de forma presencial, com alguma coisa acontecendo, um evento, mas sim aquele carinho envolvido naquela troca ali. Eu acho que isso é mais importante mesmo. E claro, a gente está vivenciando um período de pandemia e eu estou no completo respeito a isso. Nem imaginei fazer, porque a gente está conseguindo viver, né? Algumas, com perdão da palavra, a gente está conseguindo viver, mas não necessariamente todo mundo, né? Então, a gente está conseguindo, de alguma maneira ou de outra, manter o distanciamento, se cuidar, mas naquele momento ali da escolha, eu preferi não fazer nada por respeito também. Acho que não é um momento de comemoração. E até a gente escolheu o dia de lançamento do livro, que foi exatamente o dia do começo do inverno, né? Dia 21 de junho foi o dia que o livro foi lançado. Porque eu acho que esse também é um livro para se degustar, assim. Eu fico imaginando quem é que vai estar lendo esse livro. Fico imaginando ali aquele cara ali tomando o seu chimarrão, lendo o livro, ou daqui a pouco no final da tarde lendo o livro, tomando um vinho, ou na parada de ônibus, mas é um momento introspectivo essa leitura, assim, Estou trazendo aqui uma literatura em si, 7 contos que permeiam essa questão da solitude, não no sentido negativo, mas no sentido de reencontro, né, consigo mesmo, reencontro com seu próprio mundo interno, com o seu eu, porque são personagens aqui, basicamente, personagens únicos. A gente não tem, assim, grandes sagas, como eu tenho dito, assim, são histórias simples, de vida simples, porque a gente não precisa o tempo inteiro estar vivenciando vidas épicas, né? Acho que as histórias, elas nos permitem também dialogar com a nossa vida comum, tradicional, e é isso que eu espero, né? Por isso que, formalmente falando, um lançamento talvez nem combinasse com a temática do livro, né? Mas, obviamente, que dedicatórias e autógrafos sempre serão bem-vindos. Muito bem. Estamos quase encerrando essa edição do Bitcoin Entrevista. Marcelo Andrighetti, escritor e roteirista, lançando o livro Farol da Solidão. Aproveitar, então, essa sequência final aí para fazer teu último recado, como é que faz para comprar, para entrar em contato contigo, e deixa aí tua mensagem final. Beleza. Na verdade, eu acho que a forma mais fácil, acho que as pessoas estão vendo meu nome aqui, né, na tela, eu acho que a forma mais fácil de encontrar os links para a compra do livro é no meu Instagram, que é exatamente o meu nome, Marcelo Andrighetti. Ali no Instagram, na biografia do Instagram, ou seja, no perfil ali, onde tem meu nome, está escrito quem eu sou e tal, tem um link. Se você clicar nesse link vai ter ali o livro físico, o livro digital, e ali tem a possibilidade também de conhecer meus 2 outros livros que eram e-books anteriores, que são gratuitos e eles ensinam a escrever. São 2 livros anteriores sobre o processo da escrita e como melhorar a escrita e como construir uma história. São e-books até bem consolidados, eu tive com os 2 juntos mais de 30 mil downloads, um deles tem mais de 20 mil downloads, assim, foram muito bem baixados e espero o erro aproveitados. E no caso do Farol da Solidão, é possível encontrar na Amazon, né? amazon.com.br, tanto livro físico quanto digital. O digital, ele está no formato KDP, né, que a gente chama, que é um formato da própria Amazon, que é um formato que permite ler no aplicativo da Amazon no celular, e para quem tem Kindle, ou para quem tem dispositivos de leitura, pode adquirir esse também, porque é uma leitura com uma diagramação muito parecida com a do livro, com cuidado para isso. E também acredito que a melhor forma de encontrar o livro físico seja ou pela Amazon ou pelo link que vai estar lá na bio, na biografia do Instagram. E como recado final, Márcio, agradecer a Bitcoin TV, agradecer a ti pela possibilidade dessa troca. É sempre bom a gente falar, porque a gente se conhece quando a gente está falando. E eu estou muito feliz por esse momento, porque esse livro, ele nasceu com um sentimento muito grande de me conhecer um pouco melhor
e me trabalhar também, né? Eu acho que o autor em si, ele cria a obra para o mundo, e como a gente diz, a gente nunca termina, né? Eu tô, assim, receoso de ler o livro físico, porque cada vez que eu leio uma frase, eu fico pensando, cara, eu acho que eu melhoraria isso. Então a gente não termina, a gente abandona o livro, né? Como dizem. E eu acho que eu já entro numa nova fase, assim, eu já tenho vários outros contos escritos, já me sinto bem maduro e estou trabalhando agora para descobrir qual vai ser minha próxima publicação, porque eu tenho pelo menos ali 4 ou 5 coisas prontas que poderiam virar a próxima, né? Mas isso aí deixa que aos poucos o rio flui, né? Como eu digo assim, até o rio tem medo de virar oceano, né? Então aos poucos a gente vai descobrindo essas coisinhas todas. Muito bem, Marcelo Andrighetti, escritor, roteirista, lançando o livro O Farol da Solidão. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho. É de uma leitura extremamente agradável, ao mesmo tempo que é poética, ela flui, assim, altamente recomendável e sucesso nesse trabalho e nos próximos que tu vier a desenvolver. Muito obrigado, Márcio. Obrigado aos espectadores também da Bitcoin TV. Muito bem, esse foi Marcelo Andrighetti, escritor e roteirista, aqui no Bitcoin Entrevista de hoje. Esta edição vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem nos acompanhou através das redes sociais da Bitcoin TV e até o próximo.